Ou é antítese, porque nós dizemos, bem, se aquele é um pastor ordenado, faz parte de uma denominação, se ele fez uma faculdade teológica, então ele não é de Deus, ou é de Deus. Em contrapartida, quando nós vemos alguém que não fez absolutamente nada disso, nós dizemos, é de Deus ou não é de Deus. Mas é muito simples, é de Deus se for de Deus, e não é de Deus se não for de Deus. Mais simples do que isso não é evangelho, porque o que nós acabamos de ler é que Jesus, diante daqueles homens que disseram, olha Senhor, nós vimos um homem que não andava conosco, todavia, sem andar conosco, ele promove as obras que nós promovemos, eles expulsam demônios em teu nome, e nós dissemos, não Senhor, vocês não podem fazer isso, nós os proibimos. E Jesus disse, de maneira alguma, porque embora ele não faça parte do nosso grupelho, embora eles não façam parte aqui da nossa denominação, da nossa estruturação, vamos dizer assim, que não era tão estruturada, eles fazem parte daquilo que nós estamos fazendo, de um chamado maior, que é simplesmente trazer vida às pessoas, trazer libertação a essas pessoas. Então não os proíbam. E da mesma forma nós temos um que andava com Jesus, que curava em nome de Jesus, que expulsava demônios em nome de Jesus, e que ouviu tudo o que Jesus ensinou e no entanto o traiu com um beijo. E ele foi até a cruz por causa da traição daquele que andava com ele. Então a questão não é se você anda com Jesus ou se você não anda com Jesus. A questão é se o seu coração está em Cristo ou se o seu coração não está em Cristo. Porque não faz diferença se você é como Judas, se você anda com Cristo, se você faz milagres, se você opera sinais, se você expulsa demônios, se você conhece toda a doutrina, se o teu coração não está voltado para Ele. Em contrapartida, o outro não ouviu a doutrina, ele não recebeu o sopro, receba o poder, mas em nome de Jesus eles colocam a mão sobre alguém que está possesso, tão somente cheios de amor, cheios de misericórdia, querendo que aquele indivíduo seja livre daquele espírito que o atormenta, e o espírito reconhecendo, até o espírito reconhece e sai. Porque nós temos outro episódio em que o espírito disse, olha, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas não sei quem você é. Mas nesse caso o espírito reconhece, porque o próprio espírito, mesmo sendo maligno, ele não tem como negar a verdade, estando diante dela. Porque ele poderia dizer, peraí, mas você não é um discípulo de Jesus, você não recebeu o sopro, você não conhece a doutrina. Mas na hora que aquele indivíduo cheio de amor, cheio de compaixão, coloca as suas mãos, mesmo na sua ignorância, ele coloca as mãos sobre aquele espírito e diz, em nome de Jesus Cristo, tu Nazareno espírito, saia desse corpo. E o próprio espírito reconhece a autoridade, não porque venha de uma unção específica, mas porque vem daquela unção que unge qualquer coisa em Deus, que é o amor. E o espírito sai, sem doutrina, sem sopro, mas reconhecendo aquilo que aquele indivíduo é como essência, porque diante de Deus só vale aquilo que é. Não vale caras, não vale bocas, não vale estruturas, não vale aparência, não vale aquilo que diz que não é, em contrapartida daquilo que tudo aquilo que está estruturado. Porque alguém diz, tudo isso é errado, então vou abrir um trabalho, digamos, que seja certo. E aí ele, por ser com esse espírito, ele, sendo antitético a tudo que ele se propunha a combater, ele se torna igual. E diante de Deus tudo é como é, e tudo é simples assim. Olha, este homem expulsa demônios em meu nome, ele não pode ser contra mim. E Deus reconhece isso. E aí eu me lembro, eu costumo dizer que o amor encobre uma multidão de idiotice. Porque eu era de uma igreja, Assembleia de Deus, onde tinha algumas irmãs, bem simples, mas muito simples mesmo, mas cheias de amor no coração. Elas não sabiam nada. Eu tinha até curiosidade, às vezes eu perguntava, irmão, o que é graça? Aí eles pensavam que graça naquela perspectiva pentecostal, de poder, unção, línguas estranhas, isso era graça, na perspectiva dela, mas mal sabia ela que estava cheia da graça.
E aí ela, cheia de amor no coração, eu me lembro que eu era de uma igreja onde você não podia fazer determinadas coisas como brinco, calça, essas coisas, essas questões. Todas, até para uma compreensão. Não precisa nem sair, até no meu evangélico hoje em dia elas já são todas. Mas a Assembleia de Deus ainda tinha essa característica bem forte. E essas irmãzinhas, quando alguém ali passava a frequentar e aceitava Jesus, ali no culto, as outras irmãs queriam: olha, a partir de hoje você não pode usar brinco, você não pode usar calça, você não pode cortar o cabelo. Aí eu me lembro da irmã, estou falando bem, posso citar nomes da irmã. Ela dizia assim: não, negativo. Se Deus tiver que fazer algo, vai ser com ela e Deus. Agora nós não vamos julgá-la. E acolhia, e orava, e chorava junto, e andava junto. Doutrinariamente, ela não conseguiria estruturar para você uma doutrina teológica. Se você perguntasse para ela o que era calvinismo, ela não tinha nenhuma noção. Arminianismo, uma vez eu lembro que ela ficou até escandalizada porque o filho dela foi a uma igreja e ele aprendeu que nós éramos o templo. E aí ele chegou lá com essa conversa de que o templo do Espírito Santo era o homem, não a igreja. Ela estava escandalizada. Olha, ele está indo para a igreja, mas lá ensina que a gente é o templo. Eu achava um absurdo. E essa era um nível de intelecção, não de intelecção, porque ela era uma pessoa inteligente, mas um nível de conhecimento que ela possuía. Mas o coração estava cheio de amor e de misericórdia. E o amor, ele encobre multidão de pecados. E parafraseando isso, o amor encobre até a burrice, que não é o caso dela, ou até a idiotice, a ignorância. Porque idiotice não tem o termo pejorativo que a gente pensa. Idiotice vem de ídios, de grego, que é em si mesmo. É só alguém que tem conhecimento em si mesmo. Não tem a ver com capacidade intelectiva, não é alguém que é burro. É alguém que tem um sistema fechado de ideias e ele só pensa dentro daquilo. Isso é idiotice. É por isso que eu digo que, mesmo uma pessoa idiotada, pessoa que está dentro de um sistema, onde o sistema é idiota, porque ele é fechado, ele só roda ali dentro, tudo vem ali dentro. Tem uma literatura riquíssima. Você passa uma vida e não consegue esgotar a literatura daquele grupo. No entanto, é só uma literatura fechada e idiotada, que só gira em torno de afirmar o que ele já afirma. Então, mesmo dentro da idiotice, o amor encobre essa idiotice, porque você olha para o outro com misericórdia, com amor. Você não consegue julgar, até mesmo quando a sua doutrina ela é de juízo, e quando você diz certamente, eu vou falar agora um tema polêmico, certamente os homossexuais vão para o inferno. Doutrinariamente, a pessoa talvez, ela de acordo com a doutrina bíblica, os homossexuais vão para o inferno. Mas essa é uma palavra que para ela não sai de sua boca, porque o coração está cheio de misericórdia, e ele diz: o Senhor o julgue, porque o Senhor ama a todos. E aí, mesmo a sua doutrina sendo incorreta, mesmo ele crendo de forma errada, mas como o coração está cheio de amor, ele diz, quando a mão tenta estender para juízo, ele diz: não, o Senhor o julgue, porque o mesmo Senhor que me acolheu pode te acolher e pode te amar. Não existe juízo da minha pessoa com relação a você. Doutrinariamente a pessoa está completamente equivocada, mas o seu coração está cheio de amor e de misericórdia, porque aquele que está comigo, ele simplesmente não fazendo diferenciação. Em contrapartida, existe gente cheia de doutrina, que se você perguntar o que é graça, ele vai dizer: é favor imerecido de Deus, que compreende absolutamente tudo sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, se entende perdoado, se sabe amado. No entanto, as suas ações em resposta a essa graça que ele diz que entendeu, são absolutamente uma negação daquilo que ele diz que afirma. Porque ele diz: certamente grande é a graça que me salvou. No entanto, através do seu modus operandi, através da sua vida, ele sai pela vida pisando nas pessoas, humilhando as pessoas, tratando as pessoas como se elas não fossem nada, e usando as pessoas como se elas fossem lixo, e a única pessoa que tem significado no mundo é ele mesmo. Ora, quem vale mais, eu vos pergunto, é aquele que na sua ignorância, mas no seu coração cheio de amor, acolhe, perdoa e ama, ou aquele que está com a cabeça cheia de doutrinas e que sabe absolutamente tudo sobre a graça de Deus, mas através das suas obras ele nega a graça que recebeu todos os dias? Porque em Cristo é o que é e não é o que não é. É simples assim. Quando em Cristo é? Quando é?
Dá para ser mais simples do que isso? E quando não é? Quando não é? E aí eu volto para a questão de um casamento, porque eu acho uma coisa muito lúdica o casamento. Se você se casa, pergunto eu, você vai a todos os cartórios do Brasil e recebe a chancela de todos os cartórios do Brasil, e você passa por todas as igrejas evangélicas, católicas, de todas as confissões do Brasil, e você se casa, e você tem uma pilha de documentos de 20 quilos atestando que você é casado, mas você não ama a sua mulher, em que lugar do mundo você pode estar casado? Em contrapartida, se um homem ama a sua mulher, ama os seus filhos, acolhe os seus filhos, ama a mulher como Cristo amou a igreja e está disposto a dar a vida pela sua esposa, quem em sã consciência pode dizer que esses dois seres humanos não são casados? E por que eu trago ao casamento? Porque a relação do casamento é o processo pelo qual Deus afirma a nossa relação com Ele. É muito recorrente isso no Evangelho. Quem está casado com Deus, segundo o Evangelho, é simples, aquele que está casado com Deus. Indiferente da chancela que ele recebe, indiferente do título que ele recebe, indiferente da documentação, indiferente da estrutura, indiferente até do nosso testemunho. Porque não raras as vezes nós apedrejamos aqueles que são de Deus e acolhemos aqueles que são inimigos de Deus. Ou não foi assim com todos os profetas? Não foi assim com o nosso Senhor? Nós acolhemos e dizemos, certamente esse é um homem de Deus, e colocamos em local de honra, e nós atribuímos honra, e nós criamos grandes estruturas, e nós damos todo o nosso dinheiro a pessoas para as quais Deus não tem nenhuma ligação de casamento, em contrapartida contra aqueles que simplesmente andam com Deus na vida, não estão atrás de título, não estão atrás de absolutamente nada. E nós negamos a Deus na vida deles porque eles não têm essas chancelas, não têm esses aparatos, não têm essas estruturas e não têm sequer o nosso testemunho. Porque nós seres humanos, nós temos a mania de aferir aquilo que não é porque parece, negar aquilo que é porque não parece. Mas Deus, Ele é maior do que isso. E é por isso que está escrito que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós deveremos prestar contas. Ali caem todas as máscaras, ali caem todos os títulos, só fica você nu, pelado, diante daquele que criou todas as coisas e conhece de longe todo o motivo e intenção. Tu me sondas, tu me conheces, tu esquadrinhas o meu levantar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra sequer me chegou à boca e tu já conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim estão as tuas mãos. Se eu subir aos céus, tu ali estarás. Se eu fizer a minha casa no céu, no inferno, ali ele está. Se eu pegar as asas da alvorada e fugir, eu estarei na cara de Deus, diante do Eterno. O que para aqueles que ainda estão no ministério da condenação é pavoroso, porque eles pensam, certamente estarei diante de Deus, o que será de mim? Porque tem essa redenção que vai e volta todo dia. Sou salvo à noite, estou pecador pela manhã e passa a noite, no outro dia não estou salvo. Mas para aquele que se sabe abraçado apesar de si pela graça e pelo amor de Deus, sabe que está diante de Deus, diante daquele que todas as coisas são, que são e não são, que não são, e é por isso que andam em uma proposição de verdade, porque sabe que diante de Deus, mesmo a sua maior mentira, a sua maior performance se torna nua e patente aos seus olhos. Então qual é o sentido de andar uma vida dúbia? Qual é o sentido de andar na mentira? Qual é o sentido de fingir ser aquilo que não se é, se nós estamos diante daquele que sabe todas as coisas e que vê todas as coisas? Porque quando nós chegamos diante de Deus com a nossa pior verdade, com a nossa maldade explícita, nós somos acolhidos. Mas quando nós chegamos diante de Deus com a nossa bondade dissimulada, e nós dizemos, Deus, eu sou uma pessoa, porque nós conseguimos fazer isso para todo mundo, moralmente nós somos aceitos, todos olham e dizem, certamente ali está um bom homem. Nós mentimos para todos,
E aí, quando nós estamos diante do Eterno, nós queremos ter a mesma dinâmica e dizer: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro todos os dias, e em uma atitude contra a graça ainda julgo o outro. Não sou como este homem pecador, porque nós nos colocamos em um estado superior, ou porque não congregamos na igreja do Valdomiro Santiago, ou porque não congregamos na igreja do Silas Malafaia, ou porque não cremos na doutrina faltou aqui o nome de Macedo. Aí nós dizemos: Senhor, não sou como estes que te buscam porque querem algo de ti e que seguem essas doutrinas erradas e essa doutrina de demônios. A graça nunca ensinou isso a ninguém. Ao contrário, quem se sabe salvo pela graça, pelo amor, pela misericórdia, que ele não plantou, ele colheu onde não plantou, e ele recebeu de Deus algo que ele não fez nada por merecer. E por isso ele olha para o outro com misericórdia, ele olha para o outro com amor, ainda que o outro esteja equivocado, de fato está, quem pode negar isso? Mas não há juízo sobre o outro, porque sabemos que todo juízo foi quebrado e foi anulado. Agora é muito fácil crer em uma graça que me justifica. Agora, quem quer crer em uma graça que justifica o outro?